Hoje vamos recapitular o filme chamado Nimitz, De Volta ao Inferno. Em 1980, na base naval de Pearl Harbor, nos Estados Unidos, Warren Lasky, um analista de sistemas da Tiedemann Industries, trabalha para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos como especialista em eficiência. A pedido de seu chefe, o Sr. Tiedemann, Lasky é enviado ao porta-aviões USS Nimitz, que está em exercícios no Oceano Pacífico. Antes de partir, Lasky é informado de que o Sr. Tiedemann quer se despedir, mas ele nunca sai de seu carro. Ao chegar ao porta-aviões, Lasky encontra o capitão Matthew Yelland e outros membros da tripulação. Yelland, desconfiado por ter um estranho a bordo, convida Lasky para jantar. Um cabo leva Lasky à cabine do navegador, ao lado dos aposentos do comandante do grupo aéreo. Lá, Lasky encontra um manuscrito sobre a Segunda Guerra Mundial. Sua investigação é interrompida quando Dick Owens, comandante do grupo aéreo e autor do manuscrito, entra na cabine. Owens fica irritado com a invasão de Lasky e pede que ele não faça isso de novo. Enquanto isso, os militares detectam uma tempestade inesperada se aproximando, apesar das previsões de tempo claro. O contato por rádio entre o porta-aviões e seus caças é perdido devido a interferências. O oficial meteorológico Black Cloud avisa o capitão Yelland que a temperatura da água caiu 5 graus e a pressão está subindo em vez de cair. O capitão ordena que o piloto novato pouse imediatamente, mas um vórtice misterioso se aproxima do Nimitz nesse momento. Enquanto o porta-aviões passa pela tempestade, o radar e outros equipamentos param de funcionar, e todos a bordo sofrem. Após a tempestade, os militares se recuperam, e o capitão Yelland declara estado de emergência. A tripulação assume suas posições e consegue pousar o piloto novato que perdeu o controle do caça. No entanto, percebem que seus radares e outros equipamentos estão defeituosos e perdem a comunicação por rádio com o comando. O capitão Yelland ordena a Owens que envie helicópteros e aviões de reconhecimento à base e reúne os comandantes, suspeitando de um possível ataque nuclear. De repente, eles recebem uma transmissão de rádio dos anos 1940, o que deixa os militares confusos. Logo depois, uma embarcação é avistada perto do Nimitz e o capitão envia aviões para investigar. Voltamos para 1941, onde o senador Samuel Chapman está em um cruzeiro de iate com seu amigo Arthur, discutindo política e ouvindo rádio. Também estão a bordo a secretária do senador, Laurel Scott, e seu cachorro, Charlie. De repente, Charlie corre para o convés e começa a latir para o céu, enquanto 2 caças F-14 passam voando acima. Os pilotos informam ao capitão que avistaram um iate antigo, bem preservado, com a bandeira dos Estados Unidos. Yelland ordena que continuem a observação e envia aeronaves de reabastecimento. Enquanto isso, no Nimitz, a tripulação ouve uma transmissão de rádio de uma luta de boxe de 40 anos atrás. Lasky especula que tudo isso pode ser parte de uma manobra naval secreta, mas Yelland acha isso impossível. O vice-comandante Dan Thurman acredita que Lasky foi enviado por um motivo, pensando que o Departamento de Defesa quer mostrar algo a ele. Yelland concorda, mas Lasky insiste que não sabe de nada. Os militares ficam chocados ao ouvir no rádio notícias sobre batalhas perto de Moscou. Yelland recebe fotos aéreas de Pearl Harbor e fica surpreso. Uma das imagens mostra o couraçado Arizona ainda intacto, apesar de sua destruição pelos japoneses e subsequente transformação em um memorial. Desconfiado de que Lasky esteja escondendo informações, Yelland o chama e exige a verdade. Apesar da pressão, Lasky insiste que não sabe de nada. Yelland então mostra a Lasky as fotos recentes. Após pensar, Lasky sugere compará-las com as imagens arquivadas de Owens para seu livro. As fotos coincidem perfeitamente, mesmo sendo de 1941. Enquanto isso, caças F-14 reabastecem no ar e avistam 2 caças japoneses Mitsubishi A6M0. Os pilotos americanos avisam o capitão, que manda monitorar a rota dos caças japoneses. Mais tarde, Yelland, os comandantes e Lasky tentam entender o que está acontecendo. Yelland suspeita que eles voltaram para 1941. Thurman culpa os russos pelos eventos, enquanto Lasky sugere que foram transportados no tempo. Os militares acham essa ideia improvável, mas Lasky menciona a tempestade misteriosa que encontraram. Ele acredita que foi causada por forças cósmicas, como buracos negros e distorções no espaço-tempo. O capitão Yelland acha essa explicação estranha e procura uma justificativa mais concreta. Enquanto isso, caças inimigos se aproximam do iate do senador. Os passageiros observam curiosos até verem a bandeira japonesa nos aviões. Os inimigos abrem fogo,
ferindo gravemente Arthur, amigo do senador. Os pilotos dos F-14 relatam o ataque ao capitão. Owens, considerando a possibilidade de viagem no tempo, sugere que os japoneses querem destruir todos os aparelhos de rádio que poderiam alertar Pearl Harbor sobre o ataque. Para testar essa hipótese, Yelland pede a Owens para identificar a localização das forças japonesas em 1941 e envia um avião de reconhecimento E-2 para investigar. Os pilotos dos F-14 pedem permissão para impedir o ataque japonês ao iate, mas o capitão Yelland não permite. O senador Chapman e sua secretária, Laurel, entram na água enquanto os caças japoneses voltam e destroem o iate. Enquanto os japoneses tentam atacar os sobreviventes na água, os pilotos dos F-14 pedem permissão para intervir. O capitão Yelland autoriza um contra-ataque. Em uma ação bem-sucedida, os pilotos derrubam os 2 aviões japoneses. Eles informam ao capitão que 2 civis do iate e um piloto japonês sobreviveram. Enquanto isso, o avião E-2 detecta 456 objetos nos radares, todos indo para o sudoeste. Alarmado, o capitão pede ao comandante Owens para montar uma equipe de resgate e isolar os sobreviventes. O senador, Laurel e o cachorro são resgatados da água e levados para o helicóptero. Chapman observa o helicóptero surpreso e curioso sobre quem são seus salvadores. Owens menciona o Nimitz e, ao perceber que está diante do senador Chapman, fica sem palavras. Depois, a equipe de resgate recupera o japonês sobrevivente e retorna ao porta-aviões. O japonês, confuso, não diz nada. O capitão Yelland examina os pertences do japonês e pede a tradução de seu caderno. Enquanto isso, o E-2 continua monitorando os movimentos inimigos e descobre que uma grande frota japonesa está indo para Pearl Harbor. Yelland convoca Owens, Thurman e Lasky para decidir o que fazer. Thurman defende um ataque preventivo para proteger Pearl Harbor, mas Yelland hesita porque os japoneses ainda não atacaram. Lasky sugere que, com a tecnologia avançada que tem, podem mudar a história. Owens é cético, mas Lasky lembra que já mudaram eventos ao salvar pessoas que deveriam ter morrido. Após discussão, o capitão Yelland decide seguir as regras e priorizar a prevenção de qualquer ameaça aos Estados Unidos, independentemente do contexto temporal. Durante o interrogatório do japonês, o médico visita Chapman e Laurel para verificar suas condições. Chapman fica irritado com a sugestão de que foi um acidente, acreditando que foi um ataque deliberado. Furioso, ele exige uma reunião com o capitão Yelland. O médico sai e tranca a porta. Sentindo que algo está errado, Lasky volta à cabine de Owens para examinar seus manuscritos novamente. Logo depois, Owens volta à sua cabine e descobre que o manuscrito sumiu. Ele confronta Lasky, exigindo uma explicação. Lasky sugere que Owens está interessado em mudar a história. Lendo o manuscrito, Lasky menciona o arrependimento de Owens pelo desaparecimento de Chapman e teoriza que Chapman poderia ser presidente depois de Roosevelt. Owens nega qualquer envolvimento. O senador Chapman, confuso, compartilha suas suspeitas com Laurel. Ele questiona a origem das armas e equipamentos dos marinheiros e o fato de o porta-aviões ter o nome de um almirante ainda vivo. Owens e Lasky se aproximam do senador, mas a interação é interrompida quando o cachorro foge. Aproveitando a distração, o piloto japonês pega um rifle de um guarda e incapacita outros 2. Ele faz Laurel, Owens e Lasky de reféns, fazendo exigências que eles não entendem sem um tradutor. Owens chama o tradutor militar, Kajima, pelo telefone. Kajima explica que o piloto quer acessar o rádio para avisar a frota japonesa sobre o Nimitz. Ameaçando com violência, o capitão Yelland relutantemente concorda, mas o piloto, desconfiado, mantém os reféns sob controle. Yelland diz que o acesso ao rádio só será concedido se Laurel for libertada. Owens então revela os planos secretos do ataque japonês a Pearl Harbor para o piloto japonês. Chocado, o piloto abaixa a guarda e é morto. Owens leva Laurel para uma sala, prometendo encontrar o cachorro desaparecido. Eles começam a simpatizar um com o outro. Enquanto isso, o senador, confuso com as revelações, exige respostas de Yelland e insiste em informar o comando de Pearl Harbor. E o capitão concorda relutantemente. Chapman tenta entrar em contato com Pearl Harbor e se identifica como estando a bordo do porta-aviões Nimitz com o capitão Yelland. Porém, suas informações são recebidas com desconfiança, pois não existe registro de um navio chamado Nimitz ou de alguém chamado Yelland. Irritado com o desprezo, Chapman exige ser levado imediatamente a Pearl Harbor, junto com Laurel, mas Yelland reluta em atender o pedido. Lasky lembra que o senador desapareceu exatamente nesse dia em 1941, sugerindo que seria mais seguro mantê-lo no Nimitz.
Yelland decide por um plano alternativo e instrui Owens a levar os civis para uma ilha isolada no Havaí, fornecendo-lhes os suprimentos necessários para evitar que interfiram nas operações. Yelland fala à tripulação do porta-aviões, explicando que não estão enfrentando um ataque nuclear ou a Terceira Guerra Mundial, mas sim uma tempestade misteriosa que os levou para outra época. Ele destaca a chance de mudar o curso da história e pede que todos se preparem para o ataque iminente da frota japonesa. O helicóptero pousa em uma ilha deserta, onde o senador percebe que foi enganado. Usando um sinalizador, ele força os pilotos a levá-lo para Pearl Harbor. Eles obedecem e decolam, mas a tripulação reage e, durante a luta, o sinalizador dispara, destruindo o helicóptero e deixando Laurel e Owens presos na ilha. Enquanto os aviões do Nimitz decolam para atacar a frota inimiga, uma tempestade misteriosa surge novamente no caminho do porta-aviões. A poucos minutos do ataque, Yelland ordena que os aviões retornem e abortem a missão. Lasky acredita que é crucial corrigir erros do passado, mas Yelland acha a intervenção desnecessária. Enquanto o Nimitz atravessa a tempestade, o ataque a Pearl Harbor começa. Após a tempestade, o tempo clareia e os aviões retornam ao porta-aviões em segurança. Quando o Nimitz retorna a Pearl Harbor, almirantes da Frota do Pacífico embarcam para investigar seu misterioso desaparecimento. Lasky deixa o porta-aviões com o cachorro de Laurel, Charlie. De repente, ele vê o carro preto familiar do Sr. Tiedemann. Charlie escapa e entra no carro. Curioso, Lasky se aproxima e encontra o Sr. Tiedemann, que é na verdade um Owens muito mais velho. Owens e sua esposa, Laurel Scott, convidam Lasky para se juntar a eles, dizendo que tem muito o que conversar. Espero que tenham gostado. Até a próxima.